Então, ontem, o que que eu falei com vocês? Iniciei o capítulo 14, que era sobre magnetismo. Mostrei nesse capítulo que a gente tem duas situações aqui, né? A gente tem uma pedra natural, que é a magnetita. Ela é um ímã natural. E a gente tem aqui um ímã artificial, beleza? Esse ímã artificial, né, ele é gerado artificialmente em laboratório e é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Mostrei que o que o ímã possui. Ele possui sempre uma polaridade sul e norte. A gente não consegue separar isso. Eu vou mostrar isso daqui a pouco na questão da inseparabilidade. Aqui é uma limalha de ferro tendo o campo magnético sendo produzido e aqui as linhas de campo sendo mostradas. Pode falar? Pode. O que que acontece? Ó, a gente também viu o quê? Que um ímã ele tem o princípio de atração e repulsão. Atrai quando você tem polos opostos, sul e norte, então vai ter o processo de atração. E repulsão quando são polos iguais, norte e norte, sul e sul, gera repulsão. E tem o princípio da inseparabilidade, só retomando a ideia. Qual que é a ideia do princípio da inseparabilidade? Se você pegar um ímã e quebrar ele, ele se torna dois ímãs, né? Porque um pedaço quebrado, ele vai ter polo norte e polo sul, o outro pedaço, polo norte e polo sul. O que que isso significa? Você não consegue gerar um monopolo magnético. Não tem como você deixar só polo norte. Não tem como você deixar só polo sul. Então, isso é outra característica. Depois eu mostrei para vocês que a gente tem aqui materiais que são, né, com maior capacidade de magnetização ou não. Os ferros magnéticos são aqueles que têm maior capacidade de magnetizar, os diamagnéticos menos capacidade e os paramagnéticos também, beleza? Então é só uma questão de classificação aqui. Aí eu falei para vocês darem uma lida isso aqui com calma e se aparecer algum exercício, consulte o Geek na hora de resolver. A gente resolveu esse exercício aqui, que é sobre o princípio da inseparabilidade, ok? Então a gente quebrou esse ímã e com esses dois pedaços a gente foi entendendo qual era, né, a sua classificação. Então, é, depois é fácil a atividade. Aí eu comecei a definir com vocês o que, o que a gente define como campo magnético, né? Então, o campo magnético é uma região em torno de um ímã que vai mostrar as suas características. As linhas que estão mostrando aqui, chamadas linhas de indução magnética, elas representam o comportamento do campo magnético. E o que que a gente tem que entender? Que as linhas de indução, elas sempre vão sair do norte e ir para o sul. Isso é uma definição, né? E é assim que a gente observa as coisas, ok? Outra coisa, as linhas de campo magnético, elas são concêntricas e elas se unem. Então, no interior do ímã, não existe um espaço sem conexão entre essas linhas. Então, essas linhas se conectam. É um caminho fechado aqui, ó. Vai e volta, vai e volta. Beleza? Então, no interior do ímã, vai do sul para o norte, e no exterior do ímã é do norte para o sul. Só para seguir o fluxo e fechar o caminho. Tudo bem até aí? Show de bola. Então, continuando, o que que a gente viu também? A gente viu a questão, né, da interação entre dois ímãs. Por que que a gente gera atração e por que que a gente gera repulsão? Linhas, né? Elas vão se conectar, elas não se cruzam, elas podem se conectar se elas forem opostas. Então, por exemplo, ó, as linhas emitidas pelo norte do ímã da esquerda está se conectando com as linhas que estão chegando no sul do da direita. Isso aqui vai gerar atração, ó, as linhas se conectando. Do lado de cá, eu tenho duas linhas emitidas por mesma polaridade. Então, o norte do ímã da esquerda com o norte do ímã da direita não vai haver interação entre as linhas. Então, ela aqui vai gerar a repulsão. Show de bola? Deu para relembrar? Muito bem. E aí, a gente fez esse outro exercício aqui para poder fixar essa ideia. Tranquilo? Depois que a gente fez isso, a gente foi para uma parte que se chama o campo magnético terrestre. O que que é a ideia? O planeta Terra, como ele está rotacionando em torno do seu próprio eixo, e no interior dele a gente tem metais, né, em forma líquida, que é o magma, a gente gera uma corrente elétrica, que são correntes de íons, ok? Porque os metais estão carregados positivamente. Essa movimentação do magma vai gerar um campo magnético. Aí a gente vai entender, né, a próxima conversa, né, que eu vou mostrar no próximo slide,
Toda movimentação de carga gera um campo magnético em seu entorno. Então, por causa disso, a Terra é um grande ímã. Show de bola? O que que a gente tem de interessante aqui, ó? O que a gente define geograficamente como sendo o norte vai ser para o ímã o sul magnético. Beleza? E o que que a gente define como sendo sul geográfico é para o ímã o norte magnético. Então é como se fosse um grande ímã aqui mesmo, ó. Então o norte do planeta é onde está a região sul magnética. E o sul do planeta é onde está a região norte magnética. Por isso que a bússola consegue nos orientar. A bússola, né, a pontinha, a setinha da bússola, aquela agulha, ela está mostrando o norte geográfico. Por quê? Ela está sendo atraída pelo sul magnético. Show de bola? Entenderam a ideia? Só que aqui, ó, eu não coloquei uma informação extremamente importante. Qual é a função que existe aqui do campo magnético terrestre? Oi? Exatamente, proteger a Terra da radiação solar. Então, o campo magnético é um grande escudo, beleza? E aí, quando a radiação solar chega até esse campo magnético, ela vai ser desviada, né, para os polos. Por isso que a gente tem auroras sendo formadas nas polaridades do planeta, ok? Que é o quê? É a deflexão, ou seja, você espalhar aquela radiação chegando. Todo mundo entendeu a ideia? Muito bem. Depois que a gente definiu isso, eu vim aqui, ó, para a lei de Ampere em um fio retilíneo. Quer dizer o quê? Eu tenho um fio reto aqui e aí eu tenho um circuito. Quando eu fecho esse circuito, repara só, eu fecho essa chave. Quando eu fechar, vai ter circulação de corrente elétrica. E aí o que que o experimento mostra, que é o experimento de Oster? Ele mostra que a agulha da bússola, ela é desviada. Isso comprova que existe um campo magnético sendo formado. Beleza? Então quer dizer o quê? Sempre que eu tenho corrente elétrica passando por um condutor, eu gero um campo magnético perpendicular a esse condutor. Beleza? Então, um campo magnético em seu entorno. Aqui, ó, estou mostrando para vocês o uso da regra da mão direita, certo? O que que é o uso da regra da mão direita? Eu tenho aqui um fio condutor reto, estou dizendo que a corrente elétrica ela está no sentido de baixo para cima na vertical aqui, ó. E aí a regra da mão direita funciona da seguinte maneira: o dedão, para onde ele aponta, é o sentido da corrente. Como a corrente está para cima, eu coloco meu dedão apontando para cima. O movimento de fechar os meus dedos, né, vai mostrar o sentido que está o campo magnético. Então, o meu campo magnético está circulando em torno desse fio. Entendeu a ideia? Sim ou não? Todo mundo pegou? E aí, outra coisa, lembra que eu falei que essa fórmula aqui é para determinar a intensidade do campo magnético. Só que na maioria de questões estilo Enem, a gente não faz o cálculo disso aqui. Show de bola? Não falei? Então eu parei no slide anterior. Ah, tá. Então, beleza. Então quer dizer que eu fiz isso aqui foi na outra turma. Então, ó, eu quero que vocês entendam aqui. Eu tenho circuito, quando eu fecho isso aqui, vai passar na corrente, se passa na corrente, gera não, ou eu não vai ganhar. Uma músculo e percebe que a múscula vai alterar a sua direção. Você desvia, volta para lá. Desvia, altera de novo. Aqui a gente está usando uma coisa chamada regra da mão direita. Que é uma maneira de identificar para onde vai estar esse campo magnético. Como funciona? A mão direita, quando eu vou pegar o mão ferro, eu sei que todo mundo tem uma mão direita. Na verdade, tem uma vez, tem que dar uma ação, mas eu não vou para ver se está na vez. Aí você tem uma vez, vai lá, então, e seguindo a corrente. O movimento que vai fazer mostra aí o movimento se vê. Então, você vai ver. Aí eu tive que olhar
A tecnologia veio para nós, vou ensinar só para você, que eu não vou combinar. Então, eu vou no sentido da os dedos fazendo o movimento de fechar em torno do fio mostra o sentido do lado. Todo mundo deve lembrar. Essa fórmula aqui, ó, igual a mi vezes i sobre 2π vezes d, representa para a gente aqui o campo magnético. O valor do campo magnético, densidade do campo magnético, que é o D, ele fala o seguinte: ele é proporcional à corrente elétrica. O que significa isso? Se eu aumento o valor da corrente, eu aumento o valor do campo magnético. O campo magnético é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais distância eu tiver em relação a esse fio aqui, olha aqui na figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas de indução magnética. Se eu tiver na quarta linha aqui, eu vou estar mais longe do fio, concorda? Então, quer dizer que aqui na quarta linha eu tenho uma intensidade magnética. Faz sentido? Gente, eu vou comentar ali, tá? Quando dois linhas distantes, eu não sei quanto nada. Como é que você vai conseguir? Como é que você faz aquilo? Então, eu quero que o universo seja proporcional à distância. O menor a distância, maior a. E aí, o que é interessante? A gente normalmente não conhece isso também. Eu vi esses lados mais tradicionais, a gente escala. Essa expectativa de aponto ela é diferente. A língua montada, tipo isso. Montada quer dizer o quê? Ela vai ter, né, a capacidade de interagir com o campo magnético de forma mais, vamos dizer assim, mais rápida. Quando você tem um material que não é imantado, dependendo do tipo de material, você não consegue atrair ou repelir ele magneticamente, né? Por isso você tem aquela lista de materiais, né, que pode ser ferro magnético, geomagnético ou paramagnético. Aí uma agulha de uma bússola, ela é imantada, ou seja, ela é um ferro magnético que vai sofrer influência direta do campo magnético. Show de bola? Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Então, ó, continuando, o que que eu tenho aqui? Eu tenho outro tipo de representação. Gente, acompanha comigo, ó. Quando eu tiver na figura, no exercício, um xizinho, ele pode estar dentro de uma bola ou pode soltar o X, ele representa que a linha de indução do campo está entrando no plano do papel, né? No plano ali que você está olhando. Então, por exemplo, se fosse uma linha de indução aqui, ela estaria entrando no plano aqui do meu slide. O que que significa isso? É como se você estivesse olhando uma flecha, a traseira dela, ok? Entenderam a ideia? A bolinha dentro desse ciclo aqui representa que está saindo. É como se você estivesse olhando a ponta da flecha vindo. Tranquilo até aí? E aí, olha só, coloquei dois exemplos aqui. Eu tenho um fio condutor reto e tenho uma corrente passando. Usando a regra da mão direita aqui, ó, como é que fica? Entra do lado direito e sai do lado esquerdo. Todo mundo consegue ver isso? Beleza. Se eu coloco a corrente agora para baixo, aí usa a regra da mão direita. Vai entrar pela esquerda e sair pela direita. Por isso que a gente tem esse tipo de representação aqui. Aqui, ó, já coloquei outra situação, um fio retilíneo na horizontal, corrente indo para a direita. Então vai entrar por baixo e sair por cima. Todo mundo pegou a ideia? Dúvida até aqui? Não? Muito bem, muito bem, muito bem. Então aqui, ó, vamos para o próximo slide. Vamos lá. Respondam essa atividade aqui. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Infelizmente, então aqui, ó, deixa eu só escrever aqui para deixar isso salvo. Então essa aqui está correta, essa está errada e essa está errada. Perfeito? Então vamos lá. Essa aqui eu fiz na outra sala a correção dessa questão ou foi aqui? Foi lá, né? Tá. Então beleza. Então vamos colocar mais slide aqui e vamos continuar. Deixa eu colocar aqui.
Galera, o que que eu vou falar com vocês aqui agora? O que eu vou falar com vocês é sobre é, uma espira e um solenoide, que a gente viu um fio condutor reto, mas isso basicamente tem pouca aplicação prática, tá? A gente realmente faz aplicação prática quando a gente usa espiras ou solenoides. Tranquilo? Vou mostrar exatamente o que é uma espira para vocês através dessa imagem aqui, ó. Isso é uma espira circular. Vamos lá, vamos entender o que que é a ideia dessa espira circular aqui, ó. Eu pego um fio e eu dobro esse fio no formato circular. E não vou montar, só que você percebe. A corrente ela vai entrar por aqui, mas esse sentido aqui, e vai sair aqui, tudo bem? Então, ela vai entrar pelo positivo e sair pelo negativo. Então, a gente entendeu, né? Assim, pelo positivo, fala, ó, negativo, né? Então, você tem que convencionar a corrente. Usando a mão direita, quer dizer o quê? O centro da mistura vai entrar ação e vai sair pelo lugar. Mas você veja, não mudou nada, né? Agora fica interessante aqui, ó, porque a gente começa agora a poder fazer essa classificação aqui, ó. Deixa eu pegar essa outra imagem. Opa! Então, ó, repara nessa imagem aqui. O que está acontecendo? Se a corrente é circulada, né, no sentido anti-horário, a bateria está acabando. Se a corrente é circulada no sentido anti-horário, para onde, aonde vai estar entrando e aonde vai estar saindo o campo magnético? Faz aí com a regra da mão direita. Ela vai estar entrando pelo lado de fora da espira e saindo por dentro, concorda? Por isso você tem aqui, ó, essa bolinha com o círculozinho aqui e o B com a setinha em cima, que é o vetor campo magnético. Não, o que está acontecendo? Beleza? Então, é assim, se eu olhar para a frente da medicina, ela vai ficar mais forte. Eu vou para frente, ela vai sair das pinhas. E a frente, ela seria o tudo que eu faço aí vai ficar, seria o quê? Ela vai ficar a sair das pinhas, ela vai lá para frente, ela não tem nenhuma. Beleza? Então, ó, a face da frente aqui, que está vindo para nós, vai ser o norte e a face de lá vai ser o sul. Se eu trocar, se eu trocar o sentido o sentido da corrente, olha o que que acontece. Inverte. Agora eu vou ter a face sul do lado, né, que está virado para nós e na face de trás o norte. Todo mundo entendeu essa ideia? Aí você fala assim, "Deise, isso serve para quê? Quando a gente tiver um conjunto de espiras, a gente cria um eletroímã. Ok? Aí você fala assim, "Deise, tem alguma fórmula? Tem. Lá, formulazinha. Lembrando que a gente vai se preocupar muito pouco com o cálculo. O que a gente quer mais é entender o conceito. Então, ó, a fórmula serve só para a gente analisar a relação de proporção. Gente, a fórmula do campo magnético para uma espira em relação ao campo magnético para um fio reto mudou muita coisa? Só tirou o π e o d virou um r, né? Por quê? Como eu tenho uma espira, que é uma figura geométrica, o que importa para mim é o raio dessa espira. Tá, mas o diâmetro ele pega a seção inteira, né? Lembra que a gente tem que analisar a partir do centro. Então você sempre vai ter que ter a medida do raio. Porque o que importa para nós é o seguinte: o fio ele se torna o centro do campo magnético. Repara nessa figura aqui de cima, deixa eu mostrar para você.
Olha lá, o fio não está bem no meio dos círculos? Então, a partir daqui, eu poderia contar o raio. Então, quanto mais distante eu vou olhando para essa linha, menos intenso vai ficando esse campo. Show de bola? E aí você pensa assim, ah, o que que isso tem a ver com a espira? Dependendo do diâmetro dessa espira, ou seja, dependendo do raio dela, eu vou conseguir ter regiões com mais intensidade e menos intensidade de campo, tá? Então quer dizer o quê? A gente pode analisar da seguinte forma: o campo magnético é diretamente proporcional à corrente e o campo magnético é inversamente proporcional ao raio. Simples assim. Não muda basicamente nada em questão de análise. Tudo bem? Oi, pode. Alguma dúvida? Não? Vamos então para o próximo. O próximo é o solenoide.